Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade então nesse conteúdo. Vocês estão vendo que é um conteúdo bem vasto, né? É importante demais vocês estarem fazendo as revisões aí, os resumos, os esquemas, para manter isso organizado na cabeça de vocês, tá? O termo esporte, ele permeia podemos dizer, quase que toda a nossa humanidade, né? Desde o período dos gregos lá, das Olimpíadas, enfim, até os momentos de hoje, com novas roupagens, novos atributos, mas é o esporte que vai caracterizando então cada sociedade ou talvez a sociedade que vá atribuindo novos valores a essa manifestação, né? Terminamos a aula passada falando do Jesse Owens, tá? Trazendo algumas questões ligadas ao esporte como política, né? Que a gente entrou naquele debate sobre que foi trazido sobre o esporte ser política ou não. E aí a gente tem várias manifestações que deixam muito claro, pessoal, que o esporte está totalmente vinculado à política, né? Como é o fato demonstrado pelo Jesse Owens, pelos Panteras Negras. A gente teve aqui no Brasil também, pessoal, entre outras manifestações, nós tivemos aqui pelo time do Corinthians, tá? E aí foi liderado pelo Sócrates, que era um jogador genial, assim, inclusive da seleção brasileira. Hoje ele se aposentou e é médico, enfim. Talvez alguns já tenham ouvido falar dele. Mas eles lideraram então um movimento em prol da democracia, pessoal, no ano de 1981. E aí trouxeram essa faixa aí, né, pedindo a democracia. A gente sabe que nessa época aí nós vimos uma ditadura militar, enfim. Então um grupo de jogadores teve essa iniciativa aí de fazer esse movimento, tá? Aproveitar a mídia que estava ali presente para trazer esse movimento ao público, tá bem? Entre os conhecidos também tem o Casagrande, que estava ali. Vocês estão vendo ali pelo cabelo, dá para mais ou menos imaginar quem é o Casagrande. E aí, então, relata mais um pouquinho, né, dessa afirmação que a gente fala que esporte e cultura sempre tiveram ligados, tanto de um lado ou de outro, como eu disse para vocês, ou para reivindicar alguma coisa, trazer alguma reivindicação, enfim, ou para afirmar e tornar o esporte como um método, um meio político, né? Um meio de afirmar a política que está sendo desenvolvida, tá? Ou de criticar a política ou de afirmar ela, tá bem? Manter a política, certo? Hoje a gente vai falar mais precisamente sobre esporte e cultura, que é muito massa, é um tema que eu gosto muito de falar. E às vezes a gente fica meio alienado, né, frente a essa questão. A ideia é a gente tentar ampliar um pouquinho o nosso conhecimento sobre isso. Escolhi um artigo muito interessante, pessoal. Depois quem quiser ler na íntegra tá lá a fonte para vocês. Então, olha só. Por que ele é cultura, então? Ele pode ser entendido como um patrimônio cultural, então, galera, porque ele é criado, transmitido e transformado pelo homem ao longo dos tempos, né? Quem criou o esporte e quem transmitiu ele e ao mesmo tempo transformou foi o homem, tá? E isso ao longo de toda a nossa história, né? Desde as primeiras manifestações com traços esportivos que a gente tem até as transformações que a gente ouve e vê nos dias de hoje, né? O esporte assumindo vários papéis, criação de novos esportes, novas práticas esportivas, quantas coisas diferentes a gente tem aí, né? Se a gente pegar o cenário de 200 anos atrás, a gente
não teria muitos dos esportes que a gente tem hoje. Então, a gente mudou bastante, tá? Então, olha só, o que a gente tem que cuidar, pessoal? Que eu trago no próximo, mas já vem ali uma citação do Bauman, tá? Que ele traz aqui, ó, que nós temos que ter um cuidado quando a gente fala em cultura, porque cultura, ele como é uma palavra muito ampla, ela pode assumir vários aspectos também, tá? Várias vertentes. Ela pode ser uma cultura material, uma cultura popular, uma cultura erudita, uma cultura imaterial, uma cultura corporal. Vejam, são culturas que diferem e muito umas da outra, né? Então, cuidado quando a gente fala em cultura. Não existe uma cultura só, né? A gente tem várias culturas e é importante a gente definir com clareza de qual cultura que a gente está falando. E quando a gente fala de esporte, cultura, a gente tem que ter clareza também disso, tá? Senão a gente não consegue ter clareza do que está por trás aí. Então, galera, de qual cultura que estamos falando, tá? De qual dessas culturas que a gente está falando? Pense. A primeira questão que eu trago para vocês é que nós podemos ver o esporte como uma hierarquia da cultura, certo? E isso se dá, pessoal, principalmente nos esportes que a gente chama de esportes modernos, que eles surgem lá na Inglaterra, juntamente com a Revolução Industrial, enfim, esse esporte, tá? O esporte que a gente tem hoje nas Olimpíadas modernas nossas, diferente dos esportes gregos, tá? Então, olha só. Esse conceito de hierarquia, pessoal, ele está preocupado e acaba difundindo, de certa forma, padrões culturais estabelecidos como ideais, tá? Então, é um esporte praticado como meio de educar e classificar os cultos. Ocorre uma certa segregação, né? É uma segregação social através do esporte, tá? E ali está dizendo educados e cavaleiros dos outros, os bárbaros, grosseiros e violentos, que não têm espaço, então, para esse tipo de esporte que é moderno, né? É visto como possibilidade apenas de alguns praticar, como a própria educação, que a gente sabe que na história da nossa escola poucas pessoas tiveram acesso, como a gente tem hoje, acesso universal, né? Antigamente nem todos tinham acesso à educação, e no esporte é a mesma coisa, tá? Ele surge então, como a escola surge também, uma iniciativa de segregar a sociedade, tá? Vamos lá, acho que eu vou falar um pouquinho mais disso aí aqui. Então, cuidado. Toda padronização ameaça recobrir toda a diversidade cultural. Então, é justamente o significado da segregação, onde apenas uns podem e os outros não, né? A gente tem, além disso, uma questão muito forte ligada à questão do gênero também. Nós sabemos que os esportes eram privilégio somente dos homens. E isso durou por muito tempo, né? Nós tivemos a hegemonia patriarcal, né? E mostra aí a função da mulher muito voltada à questão doméstica e maternal. E, inclusive, que tem que abdicar da sua participação nessas manifestações. Inclusive, não vamos ser tolos de saber que isso não existe nos dias de hoje, né? Essa visão, certo machismo aí, né, que existe sim no esporte, embora a gente tenha quebrado algumas barreiras nos últimos tempos, mas existem muitas questões aí que a gente pode conversar sobre isso. Vamos tentar trabalhar um tema, uma aula só sobre questão do gênero, tá? Mas que tem também. Vamos lá. Além disso, além dessa padronização e segregação que a gente tem, a gente pode clarear um pouquinho isso aí, pessoal, à medida que a gente vê nos dias de hoje, inclusive, alguns esportes que são elitizados, né? E aí que poucas pessoas têm acesso e podem praticar esses esportes.
Obviamente pelo custo que a sua prática precisa, né? Olha só, ali eu já estou trazendo uma foto ali do polo, tá? Inclusive tem até uma marca de camisetas, famosas Polo, né? A gente tem aí, através desses esportes, nós temos toda uma questão de infraestrutura para praticá-lo e que é muito cara. Então, dificilmente pessoas que têm uma renda baixa vão poder praticar. Então, a gente já tem também essa questão da elitização, né? Outros exemplos, pessoal, o hipismo. A gente tem muito hipismo aqui em Santa Maria também. Iatismo, automobilismo, nem se fala, né? Natação. Olha só, para a gente praticar natação em Santa Maria é muito complicado, né? Tênis, entre outros, tá? Todos os esportes. Aí, a gente pode falar do golfe também, que a gente tem em Santa Maria agora, campo de golfe aqui, entre outras manifestações aí, tá? Também ali está dizendo, pessoal, que nós temos esportes que são difundidos apenas em algumas etnias. Está trazendo o exemplo do badminton, do cricket. A gente pode falar dos, por exemplo, arremesso de peso, lançamento de disco, por exemplo, que a gente pouco conhece aqui, né? Se a gente for falar, a gente teve esses tempos ali os intercambistas que vieram da Colômbia, e aí nós estávamos comentando sobre os esportes, e a gente falou, nossos esportes aqui tem futsal, futebol e tal, handebol. E eu falei handebol assim, o que é isso? O que é handebol? Imaginem, galera, ali na Colômbia não se sabe o que é handebol, né? Para nós é uma coisa tradicional, né? Um esporte tradicional que a gente trabalha inclusive nas escolas. Nosso país vizinho ali não sabe o que significa handebol, tá? Ao mesmo tempo que acredito que vocês, a maioria de vocês, não saibam o que é o cricket, tá? Ou nunca tenham visto o jogo de polo. Alguém já viu aí um jogo de polo? Dificilmente, né? Porque a nossa mídia não está voltada para isso, está voltada para o consumo que a gente tem das coisas populares do nosso país. Certo? Outra questão a gente pode pensar também, essa questão da universalização ou não da manifestação, o próprio futsal, né? Que o futsal ele não é um esporte olímpico, embora para nós pareça uma coisa tão natural e que nasceu com o nosso país, mas ele não é praticado no número X de países que precisa, tá? Além de outros motivos, ele não é esporte olímpico porque ele não é praticado em vários países, tá bem? E essa imagem aqui, galera, acho que diz tudo, né, sobre o outro item que eu quero falar para vocês, que é a questão da diversidade cultural e da linguagem, pessoal, que o esporte promove, tá? Então, nós temos lá, vamos recapitular antes de chegar aqui. Nós temos a questão da padronização, a questão da segregação do esporte, a utilização do esporte pela mídia como um esporte produto, enfim. E nós temos um lado muito positivo para a cultura, nem tudo foi tomado pelo dinheiro ou pela mídia, né? A gente tem muitas coisas legais. Uma delas é o intercâmbio cultural que a gente tem através do esporte. Aqui essa imagem relata isso, através de uma linguagem universal que a gente fala. Não precisa a gente conversar a mesma língua para jogar o mesmo esporte. A gente consegue praticá-lo através da nossa linguagem corporal, né? E é isso que a gente mais tenta trabalhar na nossa disciplina, essa linguagem corporal, tá? E a linguagem esportiva universal, certo? A gente tem diferentes manifestações culturais aí nas nossas Olimpíadas do Rio de 2016, que estiveram frente a frente no mesmo jogo, tá? Uma lá no vôlei de praia, né? Uma só com um biquíni ali, né? Para ter maior liberdade no jogo, enfim, de estar na areia, e a outra é impedida de usar esse tipo de roupa pela sua cultura, né? Inclusive com proteção do cabelo, enfim, uma série de coisas aí. Tá bem? Aqui está o resumo disso. Eu vou começar a aula que vem falando disso, tá? Desses 3 pontos essenciais dessa relação esporte e cultura. Essa aqui é a fonte que eu tirei o texto.
Boa leitura para vocês, bons estudos aí. Até mais.